qual é a questão? Qual é o tom da minha crítica aqui quase sempre, né? É que o Flamengo não encara o brasileiro com a mesma mobilização, com a mesma seriedade, né, que encara jogos de Copas, principalmente no contraste Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Ontem foi diferente. E aí eu tenho que pesar muito isso na minha análise. Então eu vou dizer que assim, eu gostei muito da atuação do Flamengo. Pelo contexto, esse contexto principalmente, que era o que eu não imaginava. Imaginava o Flamengo se desmanchando, se desfazendo fácil, com a intensidade, com a vontade do Internacional, porque o cabeça estaria totalmente no domingo. Mas não foi isso que aconteceu, né? E aí muitos desfalques, todas as dificuldades que o Flamengo tinha no jogo, os méritos do Internacional, 11 jogos sem perder, líder do retorno. Então o Flamengo conseguiu ser melhor no primeiro tempo, e aí no segundo tempo teve seus problemas, né? Alcaraz principalmente perdeu o gol do 2-0 que resolveria o jogo. Felipe Luiz que morreu com as substituições. Difícil de entender isso vindo do Felipe Luiz, principalmente porque o Felipe Luiz ganhou o Mundial também por causa disso, no Sub-20. O técnico do Olympiacos não fez substituição, foi fazer, acho que depois que tomou o gol da virada, lá no final. Foi fazer acho que ele fez uma ou duas substituições, no máximo. Mas quando toma o gol, acho que não tinha feito nenhuma. Ainda tem que conferir esses dados, isso me veio a cabeça agora, né? Então, assim, ele viu o impacto que isso tem das substituições na parte física, porque o que acontece? Aí a gente tem até a enquete aí falando, né? Qual foi a causa? A causa a combinação, foi até legal você falar, foi tudo, foi combinação, porque para mim foi combinação do cansaço com erro individual. O Everton Araújo erra porque cansa. Assim como o Gerson errou, teve o Internacional teve uma oportunidade por conta de erro do Gerson. Porque os jogadores começam a errar, começam a se desgastar e prende a bola sem necessidade, que não consegue mais raciocinar. Ali era a lógica, era o Everton Araújo soltar logo a bola, mas ele já estava começando a ficar morto no jogo. Os volantes, então, foram muito sobrecarregados no jogo. O Internacional tem um jogo por dentro muito forte ali com o Alan Patrick. Eles tinham que ter uma vigilância muito grande com o Alan Patrick, e tiveram e foram muito bem. Só que foram cansando, e aí o Felipe Luiz tinha que ter visto. Aí tudo bem. Vai botar o Alan. É melhor botar o Alan do que o cara cansado. É melhor botar o Lohan do que um cara que já não está mais conseguindo pensar, não está conseguindo mais raciocinar. Aí é a responsabilidade dos caras, pô. Os caras são jogadores profissionais, são adultos. Não tem essa, vou botar e o nível vai cair e tal. Pode cair, mas pelo menos vai ter perna ali para lutar, para brigar, para disputar. O argumento dele não faz muito sentido, né? Mas, apesar disso tudo, eu achei o jogo muito bom, o desempenho do Flamengo muito bom pelo contexto, com essas devidas ressalvas dos erros, das falhas, que eu vou destacar só do Everton Araújo, do Alcaraz perdendo o gol e do Felipe Luiz ao não fazer as substituições, e por conta desses erros o Flamengo não conseguiu sair vitorioso, mas também não seria nenhum absurdo o Internacional ter vencido, porque o Internacional começou muito bem o jogo, depois o Flamengo tomou conta no primeiro tempo, e no segundo tempo, conforme foi fazendo as substituições, o Internacional foi amassando o Flamengo fisicamente, e o Flamengo teve muita dificuldade para sustentar o resultado e não conseguiu, né? E logo o Ener Valencia, né? Quer dizer, o Ener Valencia não é fácil, né? Deu uma Libertadores pro Fluminense e tirou a vitória ontem do Flamengo. Impressionante. Mas é isso, né? Mas eu gostei principalmente da postura. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Um nível de competitividade, uma média de competitividade. Você joga com o time completo ou com o time reserva, você joga uma competição ou outra e você tem um nível ali, aí tem uma oscilação assim, ó, de desempenho. E não isso que o Flamengo tem. Copa do Brasil, brasileiro. Copa do Brasil, brasileiro. Não dá para ser assim. Isso que eu vi ontem me agradou muito. É isso, né? Galera, eu vou dar bom dia aqui pro Antônio e vou sair 10 segundos aqui, só vou apagar minha janela, porque não sei se vocês estão ouvindo, tem um vizinho aqui com uma serra, filha da mãe aqui, que eu vou tentar fechar as portas para ver se melhora um pouquinho, né? Para não atrapalhar. Antônio,
Bom dia, meu amigo, bem-vindo. E aí, o que você achou da atuação do Flamengo ontem? Gostou da partida? Te agradou, apesar do gol no final? Faz uma análise pra gente aí. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Alain. Bom dia, André, Lucas, que há muito tempo eu não vejo, aí já fizemos várias lives juntas aí. Isaac aí nas carrapetas aí, tomando conta de tudo. E a todos vocês aí do chat, obrigado por ter vindo, né? Pedir mais uma vez que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação aí para a gente poder estar sempre acompanhando o conteúdo aqui da Ação Live. Discordando um pouco de você, ô André, eu gostei muito, né, da questão da entrega, a postura do time que não se dá por vencido, né? Que gosta de buscar o resultado. Em contrapartida, eu achei um jogo um pouco bagunçado, não só do Flamengo, do ponto de vista da trocação. Eu comparei muito a uma luta, onde os dois times eles querem derrubar o adversário, né? Muito punch dos dois lados, tanto do Flamengo quanto do Inter, mas uma certa fragilidade no que diz respeito à parte defensiva. Os times tocaram bem a bola, né, organizaram bem suas ações ofensivas, mas eu achei que deixaram um pouquinho a desejar justamente por essa vontade. Por um lado ela é boa, mas eu acho que de certa forma acabou desorganizando tanto o Inter quanto o Flamengo. E o que mais me chama a atenção ali, muita gente está tocando nesse ponto do Alcaraz, né? Eu vi um Alcaraz hoje, apesar do gol perdido dele, poderia ter sido sim 2-0, mas o Inter também perdeu alguns gols. Eu achei que ele hoje, jogando uma posição mais avançada, né, fazendo o papel mais de uma Arrascaeta do que de um volante, ele conseguiu contribuir mais. Eu consegui ver uma produção melhor, um garoto que ele pode vir a se desenvolver ali. Eu gostei bastante da participação dele, né, nesse ponto, né? Mas infelizmente ele veio a perder esse gol, assim como o Inter também perdeu um logo no começo. E um ponto a ser destacado por mim também, que já vai para a parte da defesa, né? O nosso camisa 10 da defesa ali, o Ortiz. Não me espanta ele jogar com o Fabrício Bruno, né, nessa posição invertida. Não é nenhuma novidade, jogaram juntos assim no Inter, mas eu achei que ontem aquele jogador mais seguro ali do Flamengo no setor defensivo ali, mais lúcido. Eu acho que ele sentiu um pouquinho essa troca aí, porque ele vinha jogando mais pelo lado direito, né? Então ele vai para a esquerda. Eu senti ele um pouco torto, fazendo alguns movimentos assim de precisar ajeitar muito o corpo para conseguir sair, fazer aquela saída dele bem aguda, né? Com um passe rápido, com aquele horário, ele estava ajeitando muito o corpo. Então começou errando ali uma bola e o Flamengo quase tomou o gol, logo no primeiro minuto, se eu não me engano, que o Varela tira em cima da linha. Então, eu acho que foi um misto esse jogo de muita vontade, criatividade, personalidade dos jogadores, principalmente o Everton Araújo. Gosto muito desse garoto, ele infelizmente errou ali. Não vou culpar só ele, né? Eu achei que o Gerson prendeu um pouco a bola também, deu uma murrinhada e tocou para ele uma bola não tão limpa. Aí ele teve que tentar fazer alguma coisa ali. Poderia também ter tido uma tomada de decisão diferente, né? Mas acabou se embananando ali no meio de jogadores do Inter e perdeu aquela bola. O time do Inter é muito rápido, né? Eu achei até que o Flamengo sofreria mais com o Wesley em campo. O Wesley estava fazendo uma fumaça danada lá pelo aquele lado esquerdo, né? Mas o Roger Machado acabou tirando ele. Eu achei que isso foi uma coisa que ajudou até um pouco o Flamengo. Não entendi aquela substituição do Inter, né? E a gente acabou tomando um jogo de outra forma ali, com a entrada do Valência, né? Um jogador muito perigoso ali. Então vou colocar dessa forma, um jogo muito bom do ponto de vista da postura. Os times eles queriam a vitória, mas principalmente falando do Flamengo, que diz respeito ao Flamengo. Se lançou bastante, tem uma postura totalmente diferente, como você falou, André. Não tem aquele negócio de prioridades. Priorizaram o bom trabalho, priorizaram a torcida e priorizaram uma expectativa melhor, né, do torcedor, um olhar diferente. E isso aí eu acho que, bem trabalhado pelo Felipe, vai ser um ponto muito positivo aí, tanto para o fim da temporada como para o começo da temporada de 2025. A gente vai falar daqui a pouquinho do Alcaraz, né? Mas como o Antônio lembrou, cara, eu falo para muita gente, né?
Eu sei o preço do Alcaraz, só que o preço do Alcaraz, eu acho que o Flamengo pagou também por conta da idade. Eu acho que o Alcaraz ontem fez uma baita partida. É claro, não dá para não criticá-lo. O gol perdido podia ter sido 2-0 e ali o jogo morria. Mas, por exemplo, eu tô vendo todo mundo falar do Everton Araújo. O garoto errou, o garoto. O Everton Araújo tem a mesma idade do Alcaraz, pra vocês terem uma ideia, né? Então o Alcaraz também é um garoto. Não parece, mas o Alcaraz tem 21 anos, gente. Então, às vezes fala, o garoto. O Alcaraz também é um garoto, né? Então, enfim, só não veio da base, né? Veio de fora. E é um cara que eu acho que tem uma margem de evolução muito grande, muito grande. A gente vai falar já já mais do Alcaraz, mas antes só dar bom dia aqui pro Lucas, né? Lucas Luma aqui com a gente. Lucas, bom dia, meu amigo, bem-vindo, prazer te receber aqui. Pode falar um pouquinho sobre o jogo, o que você achou, né? E bem-vindo, tá, meu amigo? Bom dia, Alan. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. Bom dia a todos do chat. Bom dia, o Isaac também, mediador da live. Né? Bom dia a todos que estão chegando aí com a gente, né? Pedir para essa galera que está chegando aí agora subir esse like aí, muito importante também para o canal. Né? A galera já está acompanhando aí, tem bastante gente comentando no chat também. Né? E o que eu trago de destaque desse jogo também, eu vou discordar só em um lance, né, do Alan sobre a arbitragem. Eu acho que aos 31 do primeiro tempo ali, aquela falta do zagueiro do Inter em cima do Bruno Henrique era para vermelho direto, né, na minha opinião, porque assim, desde que eu acompanho futebol na época que não tinha o VAR, uma tesoura por trás, da forma que foi ali, era para expulsão. Porém, hoje tem hábitos que permitem um pouco mais, mas só esse lance. Fora isso, eu acho que eu concordo com tudo que o Alan falou em relação ao árbitro, né? Foi um árbitro que deixou bastante o jogo correr e o jogo acabou tomando uma proporção, né, de trocação em alguns momentos, né? Lá e cá você não podia nem piscar, que tinha lance de perigo para os dois lados, né? Roubado de bola e saída em velocidade. Mas só esse lance aí que eu acho que o VAR deveria ter recomendado a revisão, né, naquela entrada no Bruno Henrique, porque tesoura por trás, desde que eu me conheço por gente do futebol, desde que eu acompanho, é sempre para expulsão, né? Até hoje a gente lembra do lance do Fagner, né, no Ederson, uma vez na Neoquímica Arena, e não teve cartão, e a torcida do Flamengo reclamou bastante daquele lance, né? O jogador até se machucou, poderia o Bruno Henrique ter se machucado naquele lance ontem, e eu acho que só ficou essa ressalva, mas fora isso, eu acho que o árbitro foi muito bem, né? Quem deveria ter recomendado a checagem ali era o VAR, que não entrou em ação, como o Felipe Luiz falou, né? É mais fácil provar, não chamar, não recomendar quando é contra o Flamengo. Né? Então, só essa questão aqui, justamente, porque a gente não pode deixar passar os erros de arbitragem que vem acontecendo, os erros do VAR contra nos jogos do Flamengo, né? E sobre o jogo, eu acredito que o resultado passou muito, né, por erros individuais também. Né? Eu acho que o cansaço, né, falou muito. Acho que o Felipe Luiz, o erro individual dele, né, não ter mexido na equipe quando o Gerson apresentou cansaço. Tem um lance de contra-ataque que o Gerson não aguenta nem correr para acompanhar. Então, assim, poderia ter substituído. O próprio Bruno Henrique também, né, já estava cansado. Então, assim, se você levou alguns garotos da base, né, para poder compor o elenco em caso que se você precisasse, você poderia ter tirado o Bruno Henrique, ter colocado o Gabriel, o Chola, sei lá, qualquer outro jogador ali, mas você via que era nítido, que o Flamengo não tinha mais poder de agredir o Inter, né, após aquele momento ali que os jogadores demonstrou esse cansaço em campo. Então você deveria ter feito uma substituição. Né? O Gerson já tinha morrido, né? O próprio Alcaraz chegou um momento que ele não estava aguentando mais, que ele não conseguia nem voltar para a recomposição. Então você tinha algumas peças ali que demonstravam esse cansaço. O Everton Araújo era um deles. Na minha opinião, foi um dos melhores jogadores em campo do Flamengo ontem. O Everton Araújo jogou muita bola no primeiro tempo, no segundo tempo, e por uma infelicidade ali, como eu acho que o Antônio e o André também foram muito bem por falar, né? Quando você está cansado, você praticamente não consegue ali tomar boas decisões em campo, né? Ele poderia ter tocado de primeira, dominado a bola e tocado no Matheus Gonçalves, mas preferiu segurar um pouco mais a bola. E aí acontece um outro erro, né? O erro individual do Everton Araújo, que estava muito bem, e um outro erro que acontece, na minha opinião, do Léo Ortiz, que não fez uma boa partida ontem. Eu acho que ele fez uma partida abaixo do que ele vinha apresentando. Eu acho que tem muito a ver do que o Antônio trouxe pra gente, que é a questão dele estar em uma posição diferente, né? Tá jogando do lado esquerdo. Ele faz o primeiro erro ali, já no início do jogo, quase saiu o gol do Borré. O Varela tira em cima da linha praticamente. Só que na leitura desse lance aí que o Everton Araújo acaba errando, o Léo Ortiz, ele dá 2 passos atrás para deixar o Ener Valencia impedimento.
sendo que ele estava à frente do jogador. Era ele que dava condição para o Ener Valencia, ele estava muito à frente, só que quando ele dá esses passos atrás, a bola já tinha saído do pé do Wanderson. Então, independente se ele tenta fazer a linha de impedimento ou não, ele fez a leitura errada da jogada. Né? Quem puder ver o lance novamente, vocês vão ver. Né? Tá circulando até vídeos aí, né, sobre esse lance do Léo Ortiz. Ele tá bem à frente, ele que seria o cara para dar o bote no Ener Valencia, porque o Fabrício Bruno já ficou para trás, só que ele tenta fazer a linha de impedimento, né, depois que a bola já saiu do pé do jogador Wanderson, que faz o passe para o Ener Valencia. Então, na minha opinião, teve outro erro aí do Léo Ortiz nessa jogada, né, justamente porque ele acaba fazendo a leitura errada e não acompanha o lance como deveria. Fora isso, eu acho que o Flamengo apresentou um bom futebol, jogadores com vontade em campo, coisa que eu não tinha visto assim no Flamengo, como o André trouxe, né? O Flamengo ontem encarou o jogo do Brasileiro, né, como deveria se encarar. Foi para cima, jogadores mostrando vontade, e quando a gente vê Flamengo no Campeonato Brasileiro, quando antecede uma Copa, a gente não via essa mesma vontade, a gente não via essa mesma intensidade, essa mesma entrega. A gente viu um time muito morno em campo, né? Um time que praticamente não estava levando a sério aquela partida, e não foi o que a gente viu ontem. Felipe Luiz errou e não fazia substituições, mas os jogadores entregaram tudo. Você pode ver que é uma coisa que eu sempre cobrei aqui no Flamengo, né? Que os adversários, quando jogam contra o Flamengo, saem de campo morto, extenuado. E ontem a gente viu a equipe do Flamengo desse jeito, né? Jogadores cansados, exaustos, né? Entregaram tudo de si dentro do campo para poder vencer um jogo do Campeonato Brasileiro. E aí, por um lance de infelicidade ali do Everton Araújo e também um erro também do Léo Ortiz, uma infelicidade dele também, a gente acabou tomando aquele gol. Mas também eu acredito que o resultado passa pelo Flamengo, mais uma vez, né, ter condições de matar o jogo e não o faz. Né? Aquele lance do próprio Alcaraz, que acaba perdendo aquele gol de cara pro goleiro, né? Não poderia ter perdido aquele gol. Tem um outro lance do Bruno Henrique, que ele sai cara a cara com o goleiro, não finaliza, acaba perdendo a bola. Então, assim, você vê que alguns erros individuais, né, acabaram culminando para o resultado da partida. Flamengo, se vai jogar esse jogo de trocação, se vai jogar esse jogo de querer o tempo todo agredir o adversário, tem que matar o jogo, né? Tem que definir bem a jogada. Em alguns momentos, o Flamengo tinha a oportunidade do chute, até no finalzinho do jogo com o Ayrton Lucas, mas preferia sempre dar um corte a mais para o lado, né, e tocar para trás. Então, assim, eu acho que o Flamengo precisa resolver esse quesito de finalização de fora da área, justamente porque a maioria dos adversários, quando jogam contra o Flamengo, finalizam de fora da área e consegue fazer gol muitas vezes, né? Já o Flamengo não. Ele só quer finalizar quando não tem mais outra opção de tocar a bola. Então, acho que isso aí acaba prejudicando o jogo dessa forma, né? Porque o próprio Felipe Luiz já deu a declaração, né, de que prefere ter um jogo impositivo, ter um jogo de ir para cima, não deixar o adversário respirar, né? Esse jogo de perde, pressiona, mas para você jogar sempre em linhas altas, né, você vai ceder o contra-ataque para o adversário. O que você tem que fazer? Matar a jogada. Você tem que fazer o gol. Você tem que aproveitar todas as oportunidades que acontecem. E ontem também o resultado passa bem por isso. A quantidade de percas de gol, a quantidade de gols perdidos, né, que o Flamengo teve na partida de ontem e acabou condicionando aí. Quando pôde matar a partida, não teve êxito, não conseguiu, preferiu outro tipo de jogada do que ser mais incisivo, ser mais agudo em direção ao gol. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.